Bom, vou então repetir a primeira parte da aula de hoje, que por algum motivo não a gravei, e começando por mostrar então os slides. Por isso, aula, hoje vamos reabordar a questão da propagação e, em particular, vamos verificar como é que a propagação, que tipos de propagação é que podemos ter, e vamos ver em particular dois tipos de propagação que impõem consistência de arco e consistência de nó. Vamos ver quais são os algoritmos e a sua complexidade para fazer este tipo de consistência. E na segunda parte, que fica no vídeo à parte, falamos no choco e em exemplos de propagação exemplos de programação na linguagem choco. Por isso, para começar, vou só recapitular que, tipicamente, o modelo de execução de um problema é o seguinte: um programa declara primeiro as variáveis e os domínios, depois especifica as restrições. Ao especificar as restrições, existe logo uma parte inicial de propagação, por isso em que algumas restrições ou algumas variáveis podem ter alguma parte do seu domínio restringido, e uma vez feitas estas restrições, vamos começar a etiquetar ou atribuir valores às variáveis. Dá-se um valor à primeira variável, à variável uma qualquer que é selecionada, um valor pode ser selecionado com alguma heurística. Uma vez selecionada a variável e o valor, é feita a propagação num problema reduzido, ou seja, problema que só tem as variáveis x2 a xn. Depois escolhe-se uma nova variável e atribui-se um valor e, mais uma vez, faz-se a propagação no problema reduzido e por aí adiante. Por isso, este é o modelo típico de execução de um programa. Se alguma propagação tornar o problema impossível, ou o problema reduzido impossível, faz-se backtracking para a variável anterior. Este basicamente é o princípio de execução de um sistema e, por conseguinte, de um programa. E agora a questão que se coloca é que tipo de propagação é que se faz. Bom, como eu vos disse na aula anterior, a propagação permite eliminar variáveis, valores do domínio das variáveis, e por isso uma boa propagação vai reduzir o custo da pesquisa. No entanto, para fazer essa eliminação, há um custo, que é o custo da propagação propriamente dito, o algoritmo que elimina os valores. E esse custo, quanto mais propagação for feita, maior é o seu custo. E por isso, tipicamente há um equilíbrio que deve ser obtido entre o custo que é gasto, o custo da propagação, com a vantagem que temos na pesquisa. Uma grande propagação, o que acontece é que inicialmente uma pequena propagação consegue melhorar, um pequeno custo de propagação consegue melhorar muito a pesquisa, mas a partir de certa altura o custo da propagação aumenta muito e a pesquisa pouco melhora. E por conseguinte há de haver aqui um ponto de equilíbrio que obviamente não é definido e que depende muito do problema, da linguagem, tudo isso, mas há aqui um ponto de equilíbrio em que não se deve fazer propagação demais, porque a partir de certa altura é contraproducente. Bom, e é nesse contexto que nós vamos falar dos algoritmos de propagação e dos tipos de propagação que se pretende, ok? Por isso, em particular, quando as restrições são binárias, só vamos falar de restrições binárias, há vários tipos aliás, a propagação que se obtém, ou que se pretende, com a propagação, assim aqui é, com a propagação pretende-se obter determinados tipos de propriedades das redes, nomeadamente a rede de restrições tornar-se consistente de nó, ou consistente de arco, ou consistente de caminho, ou consistente de... Isso, os algoritmos de propagação vão tornar o problema consistente de nó, de arco, de caminho ou de... Enfim, são vários critérios, vamos focar principalmente nos dois primeiros. Isso, o que é a consistência de nó? Bom, a consistência de nó obtém-se quando nenhum valor no domínio de uma variável viola as restrições unárias sobre essa variável. Isso, aparentemente, é bastante óbvio, bastante desinteressante. Se eu tiver uma restrição de x maior que 7, uma restrição unária, só aborda a variável x, se a minha restrição for x maior que 7, é óbvio que os valores abaixo de 7 devem desaparecer do domínio da variável. E por isso,
quem é que especifica restrições unárias? Bom, normalmente não são especificadas, mas no contexto da execução, quando certas variáveis tomam valores, as restrições sobre essas variáveis tornam-se unárias. E isso pode ser visto com um exemplo. Suponhamos que nós temos o problema das 4 rainhas. O problema das 4 rainhas, temos as rainhas que podem tomar os valores de 1 a 4 e estão restringidas, ou seja, entre a rainha 1 e a rainha 2 há valores que não são permitidos. Bom, à partida, todas as rainhas têm mais do que um valor no domínio e todas as rainhas são afetadas por restrições binárias e por isso não há nenhuma restrição unária, o problema está automaticamente, o estado do problema está consistente de 9. No entanto, quando uma rainha toma um valor, por exemplo, quando atribuímos o valor 1 à rainha 1, o que acontece é que esta restrição que aqui está deixa de ser uma restrição entre Q2 e Q1 e passa a ser uma restrição de Q2 unicamente, ok? E por conseguinte, o que se passa a ter é uma restrição em que Q1 ou Q2 não pode tomar certos valores, nomeadamente não pode tomar o valor 1 e 2, que são incompatíveis com a posição 1 da rainha 1. E por conseguinte, nesta altura do campeonato, após a atribuição de valores a variáveis, certas restrições tornam-se unárias e é essas restrições que nós eliminamos os valores do domínio. Bom, isso basicamente foi o que nós fizemos com o problema, com aquela animação que fizemos das rainhas, em que basicamente quando punhamos um valor, atribuíamos um valor à variável, neste caso a variável 1, eliminávamos do domínio das outras variáveis os valores que eram incompatíveis com o valor que tínhamos atribuído à variável 1. Isso basicamente, inicialmente todos os valores eram possíveis, a partir da altura em que o Q1 é igual a 1, passamos a não ser possível que o Q2 seja nem 1 nem 2, que o Q3 não pode ser nem 1 nem 3 e que o Q4 não pode ser nem 1 nem 4. Bom, o objetivo é claro. Como é que se impõe esse objetivo? Bom, há um algoritmo muito simples para fazer isto. Basicamente, o que temos que fazer é que, cada vez que existe, que vamos aplicar o algoritmo de propagação, verificamos para todas as variáveis que ainda não estão instanciadas e para todos os valores dessas variáveis, que ainda estão no domínio dessas variáveis, se existir uma restrição tal que uma restrição unária, ou seja, uma restrição em que as variáveis sejam apenas ela própria, para cada restrição unária, testamos todos os valores da variável e aqueles que não satisfizerem a restrição são eliminados do domínio. Okay? Tão simples como isso. Por isso, basicamente, temos que ir a todas as variáveis, que ainda são variáveis, que ainda não foram instanciadas, todos os valores que ainda estão no domínio das variáveis e eliminar aqueles que não satisfazem a restrição que se tornou unária. Bom, a complexidade espacial deste problema, deste algoritmo, não levanta problemas, ou seja, o algoritmo em si não requer espaço adicional, existe um espaço para modelar o problema, cada variável deve ter, digamos, de palavras, cada palavra terá o valor do domínio, por isso é preciso um espaço para representar o estado do problema, que será n variáveis em cada uma vezes d vezes o valor de os valores que estão no domínio, por isso no máximo, o espaço máximo que é necessário para representar o problema será n vezes d, ok? E isto não adianta, o problema, o algoritmo não requer espaço adicional, por isso o espaço continua a ser nd. A complexidade também é fácil de avaliar. Se temos n variáveis, cada uma tem d valores no domínio, eu vou testar um a um os valores, por isso vou ter que fazer da ordem de n vezes d operações. Cada variável tem que testar d valores. Obviamente este n e este d não são os valores iniciais das variáveis, são os valores que são as variáveis e os valores em certa altura, digamos, em certo estado da pesquisa. De qualquer maneira, em termos de pior caso, nós vamos considerar sempre o número de variáveis e o tamanho inicial dos domínios. E por isso, este algoritmo está claramente naquela zona que eu vos falei há bocado, no inicial, que era aquela zona em que estamos num algoritmo que tem pouco custo de propagação, ok? E tem, eventualmente, um bom ganho na pesquisa. A pesquisa diminui, o custo da pesquisa diminui bastante com um custo pequeno de propagação.
No entanto, vamos estar algures aqui e há situações em que nós podemos obter melhores reduções ou melhores combinações, digamos, do que se poupa na pesquisa e o que se gasta na redução dos domínios, na propagação. E um desses algoritmos, uma dessas alternativas, é usar ou forçar a complexidade, a consistência de arco. Bom, o que é a consistência de arco? A consistência de arco obtém-se quando num problema, por um lado, tem que ser já consistente de nó, e depois, para cada etiqueta de cada variável, para cada valor de cada variável, se essa variável estiver envolvida numa restrição com outra variável, se a variável i estiver envolvida com uma variável j, todos os valores vi da variável xi têm que ter pelo menos um suporte ou um apoio num valor vj da variável xj. E vice-versa. Ou seja, cada vi tem que ter um apoio num VJ e cada VJ tem que ter um apoio no VI. Se houver algum VI que não tem qualquer apoio no VJ, esse VI pode ser eliminado do domínio. Se houver algum VJ que não tenha apoio num VI, também pode ser eliminado do domínio. Um boneco pode ilustrar isto mais facilmente. E voltamos aqui às rainhas, às 4 rainhas. Nós temos uma vez colocada a rainha 1, a consistência de nó impõe-nos que eliminemos estes valores das variáveis 2, 3 e 4. No entanto, podemos fazer melhor. Podemos verificar, por exemplo, que este valor da variável 2, valor 3, não tem apoio na variável 3. Ou seja, o valor 3 da variável 2 não é compatível com os valores que restam da variável 3, porque este valor, ou esta rainha aqui, ataca esta posição, esta rainha ataca esta posição e, por conseguinte, esta rainha não pode ser colocada, a rainha, ao ser colocada, digamos, eliminaria todos os valores da variável 3. Por isso, esta rainha não tem apoio em nenhuma dos valores que resta da variável 3 e, por isso, esta posição pode ser eliminada do domínio da variável 2. Okay? Na realidade, a coisa até é um pouco mais interessante, porque o que nós verificamos é que, olhando para a variável 3, o seu valor 2 não tem apoio na variável 4, porque é atacada, digamos, ou porque ataca todas as posições remanescentes da variável 4, e por conseguinte pode ser eliminado do domínio, e o valor 4 não tem apoio na variável 2, porque ataca todos os valores restantes da variável 2, e também pode ser eliminado. Bom, mas se eliminarmos estes dois valores, o que acontece é que a rainha 3 deixa de ter valores possíveis e, por conseguinte, isto é uma instrução, digamos, o side effect é que obriga a fazer um backtracking e, por conseguinte, basta pôr esta rainha que, se usarmos propagação de arco, ou se forçarmos a consistência de arco, o que vai acontecer é que verificamos logo que este valor é impossível e podemos fazer backtracking. Bom, basicamente esta é a situação que eu estava a descrever e, por conseguinte, a consistência de arco paga-se porque é preciso fazer mais alguma coisa, por isso tem um custo, mas permite antecipar o backtracking e, por conseguinte, permite melhorar o espaço de pesquisa. Bom, quais são um algoritmo, só recapitulando a definição, e vamos usar o algoritmo, um algoritmo mais simples para impor, digamos, a consistência de arco, é o seguinte: se nós queremos garantir que todas as variáveis, todos os valores das variáveis têm apoio nas restrições, nas variáveis com as quais estão restringidas, um algoritmo possível para impor isto é fazer o seguinte: para cada restrição, vamos criar duas entradas numa fila. Okay? Vamos criar uma fila, primeiro impomos a consistência de arco, de nó, aliás, depois vamos criar uma fila que tem, para cada restrição, tem duas entradas. Okay? Uma entrada do I para o J, ou seja, se houver uma restrição entre I e J, o que nós temos é que temos que procurar nas variáveis I se têm apoio, nos valores de I se têm apoio ou suporte nos valores de J e vice-versa, se os valores de J têm apoio nos valores de I. Por isso temos que ter duas entradas para cada restrição. E depois fazemos um ciclo muito simples, que é, se houver alguma alteração, temos que repetir isto tudo. E o que é fazer uma alteração? Bom, para cada entrada na fila, vamos verificar se as variáveis, se vamos eliminar alguma
valor de I, com esta revisão do domínio. Se nós revirmos o domínio, isto quer dizer que, eventualmente, alguma variável J que dependia deste valor I deixa de ter apoio. Por conseguinte, teremos que, mais uma vez, verificar o que é que se passa nessa variável. E por isso o círculo que faz é, para cada restrição, elimina, olha para a primeira variável e verifica se essa variável muda. Se a variável não mudar, tudo bem, mas se a variável mudar, nota-se que houve uma revisão com domínio. E o que acontece é que no final, se houver uma revisão do domínio, temos que repetir tudo outra vez. Ou seja, não há repetição inicialmente. Se nada acontecer, a revisão continua a não existir e, por isso, até não haver trocas, enquanto houver trocas, se quiserem, eu tenho que fazer este ciclo para verificar se o valor que saiu de uma variável tornou valores de outras variáveis não suportados. Por conseguinte, este é um algoritmo bastante simples, não é muito eficiente, mas é simples, que chama um outro algoritmo que é este do Revise Domain. O que é o Revise Domain? É verificar se, dado um conjunto de variáveis, se uma variável I, se os valores dessa variável têm apoio nas restantes restrições. E isso, basicamente, o que tem que fazer é, para cada valor de um domínio, tem que comparar com todos os valores do domínio das outras variáveis, com a qual está restringida, e se um valor não tiver apoio a nenhum dos outros valores da outra variável, esse valor é eliminado. Bom, por isso a complexidade, o que o algoritmo faz, basicamente, é dizer para cada valor no domínio de uma variável I, a primeira que aparece neste arco, para cada valor, se não existir um valor J no domínio de XJ que satisfaça, em que o par VI e VJ satisfaça a restrição, então o valor VI desaparece do domínio da variável XI. Okay? E fazemos isso para todos os valores e no final notamos se houve ou não houve uma revisão. E por conseguinte, o Revise Domain não só faz o pruning do domínio, como também retorna o valor verdade se de facto houve uma redução. A complexidade também não é complicada. A complexidade basicamente é criar uma fila. Esta fila tem um comprimento máximo de 2 vezes o número de arcos ou o número de restrições. E basicamente, como nós tínhamos visto que a complexidade de representar os domínios era ND e o arco tipicamente é n ao quadrado, desculpem, o espaço para definir todas as variáveis era para cada restrição, tínhamos que ter todas as variáveis que eram possíveis, e por isso o espaço só para representar as restrições em A vezes D ao quadrado, aumentar o espaço por A não é significativo e por conseguinte o espaço para representar ou para resolver este problema com este algoritmo AC1 não é significativamente aumentado. A complexidade temporal. Bom, aqui temos que ver que há N variáveis, cada uma com D valores no domínio, e por isso o que nós temos que fazer é que este predicado revisão do domínio vai verificar, cada vez que chamamos este predicado, no pior caso, vamos rever D ao quadrado pares. Okay? Quantas vezes é que fazemos isso? Bom, no pior caso, cada vez que nós executamos o ciclo, retiramos um valor do domínio de uma variável. E recomeçamos tudo de novo. Por isso, como retiramos um valor do domínio de cada uma das variáveis, no pior caso, vamos executar o ciclo n vezes d vezes. N, que é o número de variáveis, e d, que é o número de valores do domínio. E por isso, como nós vamos executar o ciclo nd vezes, e cada vez que nós executamos este ciclo, nós pegamos numa restrição 2 vezes e fazemos a tal revisão, que tem o custo d ao quadrado, o que nós obtemos é uma complexidade que é n vezes d, vezes o número de restrições, vezes o número de operações que é necessário para fazer a revisão do domínio, que é da ordem de d ao quadrado, e por isso a complexidade, pior caso, será desta ordem de grandeza, n vezes a vezes d ao cubo. Okay? Que é, enfim, comparando com uma pesquisa que é exponencial,
este algoritmo, pelo menos, é polinomial no número de variáveis, etc. E agora, numa rede densa, em que as restrições sejam sensivelmente da ordem de n ao quadrado, este algoritmo tem uma complexidade de n ao cubo, d ao cubo. Enfim, que será uma ordem de grandeza para vermos a complexidade do algoritmo. Bom, este algoritmo não é particularmente inteligente. Porquê? Porque eu, quando retiro um valor de uma variável, basicamente o que o algoritmo diz é que tenho que fazer tudo de novo. Basta tirar um valor a uma variável para ter que recomeçar tudo de novo. Bom, é mais inteligente se eu tirar um valor a uma variável, só ter que olhar de volta as variáveis que estão relacionadas com a variável da qual eu tirei o valor. E, por conseguinte, o algoritmo AC3 faz isto, ok? Basicamente, o que ele faz é o seguinte: cria uma fila, além de criar inicialmente, impor a consistência de nó no problema, cria uma fila com todas as restrições, contadas 2 vezes, pela razão anterior, e o que faz é, enquanto a fila não estiver vazia, vai pegar numa restrição, ou na representação de uma restrição, e retira um elemento dessa fila. Okay? Vai ver o que é que se passa com a variável I no que respeita à restrição com a variável J. Se houver uma revisão do domínio da variável I, por isso o I fica com menos valores no domínio, então eu vou colocar na fila, se necessário, todos os apontadores para restrições KI, ou seja, restrições em que a variável K esteja dependente da variável I. E, por conseguinte, tendo eliminado valores da variável I, pode ser que eu tenha que eliminar valores da variável K. Mas só estas é que eu vou colocar, não vou pô-las todas. Não vou pô-las todas de volta à fila, porque isso seria pouco eficiente, ok? E basicamente é isso que é feito. E a complexidade melhor, enfim, do ponto de vista de espaço nada se altera, do ponto de vista do tempo a situação altera-se bastante. Porquê? Porque cada arco AKI só pode ser colocado na fila tantas vezes quantas as vezes que o valor I é removido. Por isso, cada arco só pode ser colocado lá D vezes. Okay? Porque a variável I, no pior caso, tem D valores e cada vez que é feito o ciclo, há um dos valores que desaparece. Isso, no pior caso, cada um dos 2A arcos só pode ser colocado D vezes na fila. E cada vez que é colocado na fila e é chamado, é preciso testar D ao quadrado pares de valores. Por isso, tudo somado, a complexidade passa a ser da ordem de 2A vezes o D vezes o D ao quadrado, por isso 2A D ao cubo, D ao quadrado, e por isso a complexidade passa a ser DA D ao cubo e não NA D ao cubo, como era anteriormente. Por isso existe uma redução de pelo menos N vezes na complexidade do algoritmo. Na realidade, o algoritmo ainda pode ser melhorado, okay? E há técnicas para fazer isso. Há pelo menos 2 algoritmos que foram propostos para melhorar isto. O primeiro é o algoritmo AC4. Eu não vou dar aqui, não vou explicar o algoritmo, mas basicamente o que é visto é o seguinte: cada vez que eu retiro um valor de uma variável, eu tenho que verificar se as variáveis que estão dependentes desse valor têm que ser revistas. No entanto, se eu souber que um valor tem 2 apoios noutra variável, tirar um desses apoios não me preocupa muito, porque o valor inicial continua a ter pelo menos um apoio nas variáveis. E por isso, o algoritmo AC4 o que faz é conta o número de apoios que cada valor tem nas outras variáveis. Se um desses valores for desaparecer, eu vou simplesmente subtrair o número de apoios que tenho, e só se o número de apoios passar a 0 é que eu vou ter que rever a variável inicial e retirar-lhe esse valor. E por conseguinte, com este esquema de contadores, o sistema, a fila é executada menos vezes e no final o resultado em termos de complexidade é não AD ao cubo, mas sim AD ao quadrado, no pior caso. Okay? Uma outra alternativa, e isto é, digamos, a melhor situação
esse é ótimo, o algoritmo é ótimo do ponto de vista assintótico para o pior caso. Porquê? Eu, para testar, há restrições, cada uma envolvendo variáveis que têm d valores cada uma, eu tenho, para cada uma das restrições, tenho que comparar d ao quadrado, pares de valores nas variáveis, e por isso, apenas para verificar que a rede é consistente de arco, eu tenho que executar este número de operações, uma ordem, em ordem de grandeza. Em geral, no pior caso. Okay? Na realidade, este algoritmo não é tão bom como isso, como iremos ver, e existe um outro algoritmo, que é o AC6, que faz basicamente a mesma coisa, mas que elimina a necessidade de ter contadores. Este conjunto de contadores que é obrigatório para implementar o AC4 torna o algoritmo mais pesado. O AC6 faz uma coisa diferente, que é, para cada variável, se houver vários apoios noutra variável, apenas registra o melhor, o mais pequeno. Quer dizer que se um dos apoios maiores desaparecer da variável, a variável dependente, digamos, nem nota isso, porque ela continua a ter o apoio mais pequeno. Só se o apoio mais pequeno for eliminado, é que terá que procurar um apoio maior. E logo que encontra um, para aí. Ou seja, cada valor de cada variável apenas registra o menor apoio que tenha na outra variável. E por isso, em vez de estar a contar quantos apoios tem, apenas registra qual é o mais pequeno. Bom, feito isto, basicamente o algoritmo fica com a mesma complexidade assintótica, mas a complexidade típica o algoritmo é bastante mais eficiente. E por isso aqui, neste estudo de algoritmos, coloca-se a questão de saber se estamos interessados na complexidade pior caso, que é esta que temos estudado e que se pode estudar, ou se estamos interessados na complexidade típica, que é o que acontece em média, digamos. Bom, isso é muito mais difícil de medir e para isso existem dois tipos de estudos. Um é dizer assim, bom, eu tenho dois algoritmos, quero comparar os algoritmos, sua complexidade, pior caso, até pode ser igual, mas o que eu vou fazer é testá-lo num conjunto de benchmarks, okay? Que sejam, de alguma forma, representativos daquilo que eu quero trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar com as N rainhas, enfim, não é dos mais representativos, mas é um exemplo. Ou então, eu posso criar um conjunto de instâncias aleatórias, parametrizado pelo tamanho da instância, e o tamanho é tanto o número de variáveis como o domínio, o tamanho dos domínios, e também a dificuldade, ou seja, não basta fazer problemas com N variáveis e D valores no seu domínio, porque há problemas que são mais difíceis que outros. Okay? E para isso eu posso qualificar quer a dificuldade, quer na densidade da rede, quer no aperto, digamos, das restrições. Okay? Vamos dar aqui um exemplo só para ficar claro. Por isso, eu posso criar um problema com 5 variáveis, ok? Essas 5 variáveis, eu vou definir qual é o domínio que elas têm, neste caso será de 1 a 4, por isso o comprimento é 4. Depois vou ver qual é a sua densidade, e a sua densidade é o número de restrições existentes sobre o número de restrições possíveis. Bom, estas são as restrições que eu vou colocar, entre A e B, mas, por exemplo, não vou colocar nenhuma restrição entre B e E, diretamente. Por isso, há 6 restrições que eu coloco, mas no total eu podia colocar 10, porque podia colocar mais esta e esta, e por conseguinte, a densidade deste problema é 60%. Por outro lado, a complexidade, a dificuldade do problema é medida da seguinte forma: dada uma restrição qualquer entre duas variáveis, os pares possíveis são 1 até 4, 4, de 1, ou seja, neste caso há 16 pares possíveis, e desses 16 pares possíveis eu aleatoriamente vou retirar alguns. Neste caso retirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, e por isso o meu aperto, digamos, será 10 sobre 16, ou seja, 62,5%. E por conseguinte, usando estes parâmetros, fixando estes parâmetros, eu consigo fixar, digamos, gerar problemas que sejam mais ou menos difíceis. O que é isso de ser problemas mais ou menos difíceis? Bom, o problema mais ou menos difíceis resulta de se verificar
que há problemas, que há a transição, que se consegue observar a transição de fases na maior parte dos problemas. Eu vou começar com um problema de SAT, ok? Em que um problema de SAT, como vocês eventualmente sabem, é dado um conjunto de cláusulas sobre variáveis, neste caso estou a considerar cada cláusula com três variáveis, por isso é um problema de 3 SAT, mas é igual do ponto de vista da complexidade. Este problema tem um número de cláusulas, tem um número de variáveis, e o que se verifica é o seguinte: quando eu gero problemas aleatórios deste tipo, por isso gero as cláusulas aleatoriamente, parecido com o que fiz há bocado, quando o número de cláusulas a dividir pelo número de variáveis se aproxima de 4,3, estas são as instâncias mais difíceis de resolver. Em média, metade das instâncias são satisfeitas e metade das instâncias não tem solução. O que acontece, por conseguinte, é que neste ponto médio, neste ponto aqui intermédio, 4,3, nesta razão, é quando os problemas se tornam mais difíceis. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se houver muitas cláusulas, okay, muitas cláusulas, o que vai acontecer é que o problema é trivialmente impossível. Ou seja, rapidamente se verifica que é impossível, porque há tantas restrições que é impossível satisfazê-las e é fácil de verificar isso. Quando há poucas cláusulas, é muito fácil satisfazê-las, quase gerar aleatoriamente os valores da A, B, C, e D, etc., resolve o problema. O problema é exatamente aqui no meio, em que há um número de cláusulas e um número de variáveis, tais que, enquanto que neste caso os problemas são trivialmente impossíveis, e neste caso os problemas são trivialmente possíveis e satisfeitos, aqui neste ponto intermédio, metade dos problemas gerados aleatoriamente é satisfeito, a outra metade não é. E por conseguinte, esta é o problema, a situação mais complicada, e quem quer testar problemas SAT ou resolvedores SAT tem que gerar cláusulas com estas características. No caso dos problemas de restrições, por isso, se eu quiser comparar os algoritmos AC3, que não é ótimo, com os algoritmos AC4 e AC6, que são ótimos assintoticamente, a sua complexidade típica reserva algumas surpresas. Concretamente, quando se testa nas rainhas, quando se testam estes algoritmos nas rainhas, o que se verifica é que o algoritmo AC3, que não é ótimo, assintoticamente, é muito melhor que o AC4, que tem os tais contadores, que torna o problema pouco eficiente. O AC6 não só é ótimo, como também as estruturas de dados não são muito complicadas e, por conseguinte, consegue melhorar em relação ao AC3. Bem, não está aqui o AC1, o AC1 seria uma coisa horrível. O problema com problemas gerados aleatoriamente, também foram feitas essas experiências, por exemplo, com 12 variáveis, com 16 valores, com uma densidade de 50%, a dificuldade do problema depende do tightness, ok? Problemas que tenham muitas restrições, ou seja, que muitas, que é capaz de ser ao contrário, mas que tenham muitos tuplos possíveis, aliás, impossíveis que sejam retirados, são trivialmente impossíveis de satisfazer. Problemas que tenham, em que as restrições sejam muito soft, por conseguinte que todos os tuplos sejam possíveis, são muito fáceis de satisfazer. O ponto médio aqui, neste caso, para estes valores, andará à volta de uma tightness de volta de 20%, e nesta situação o que se verifica é que é a situação em que metade dos problemas tem solução, outra metade não tem solução. E o que se verifica é que o AC3 e o AC6 têm o mesmo comportamento de mudança de fase, ou seja, tornam-se mais complicados, e depois, à medida que o problema se torna mais fácil de detectar que é impossível, demora menos tempo a fazer isso. E neste caso verifica-se que o AC6, que é o tal algoritmo que é otimizado, é bastante melhor que o AC3. Okay? Quando os problemas são difíceis. Quando os problemas são fáceis, eles são equivalentes. O AC4 tem este comportamento inicial, mas depois, mesmo quando os problemas são trivialmente impossíveis, o facto de ter que andar a manter contadores obriga a que a sua complexidade mantenha-se elevada e, por conseguinte, a AC4, teoricamente, é melhor que o AC3, na prática não o é. E, por conseguinte, os resolvedores de restrições, enfim, não usam, que generalizam a noção de restrições binárias para restrições enárias,
utilizam algoritmos do tipo AC6 e não AC4. Bom, não vamos entrar em grandes detalhes, mas existem outros critérios mais exigentes de propagação, nomeadamente critérios que impõem que o estado de uma rede, depois da propagação, seja consistente de caminho. Bom, e o exemplo que é dado é simples, é a situação em que nós temos 3 variáveis, cada uma com 2 valores, e queremos que elas sejam todas diferentes. Bom, como é óbvio, este problema é impossível. É impossível ter a 3 variáveis diferentes, apenas 2 valores. E, no entanto, a consistência de arco, por isso manter a consistência de arco, não detecta, digamos, a impossibilidade. Concretamente, o que nós verificamos é que este valor 1 tem apoio, a variável B, todos os valores da variável B têm apoio na variável A, o 1 tem apoio no 2, o 2 tem apoio no 1, são diferentes. A mesma coisa, o B todos têm apoios na variável C, o 1 no 2 e o 2 no 1. Conseguindo, nenhum dos valores de B desaparece do domínio e vice-versa para o A e para o C. Conseguindo, nenhum valor desaparece e por isso esta rede é consistente do ponto de vista de arco, mas não detecta aquilo que devia ser óbvio, que é o problema de ser impossível. A consistência de caminho faz isso, ok? Basicamente o que a consistência de caminho faz é dizer o seguinte: em vez de cada variável ter um valor, a consistência de caminho diz que 2 variáveis devem ter apoio numa terceira. E depois este caminho tem que ser verificado. E por isso, neste caso, se eu escolher o par AB, as atribuições possíveis para variáveis A e B são 1, 2 ou 1, 2. E nenhuma destas atribuições pode ser estendida para a terceira variável. Porque se for 1, 2, não há nenhum valor adicional aqui e vice-versa. E por conseguinte, a consistência de caminho, ou consistência 3, basicamente consegue detectar mais impossibilidades ou mais valores a serem eliminados do que a consistência de arco. É mais pesada. Okay? E já agora, esta consistência de caminho, que é a consistência chamada consistência 3, porque envolve 3 variáveis, pode ser generalizada para a consistência 4, consistência I, ou seja, quando um conjunto de variáveis, 3, 4, 5, o que nós quisermos, pode ser estendida para uma seguinte. Bom, quanto mais variáveis tivermos a considerar, mais combinações de variáveis temos que considerar e por isso maior é a complexidade do algoritmo. E estes algoritmos, como iremos ver numa aula mais à frente, só são utilizáveis, só são práticos em certos problemas muito, muito específicos. Bom, mas não vamos entrar por aqui e por isso vamos simplesmente acabar aqui esta parte, a outra parte já foi gravada e por isso a próxima parte será sobre a modelação e sobre um problema concreto ou problemas concretos, como é que se resolvem numa linguagem de programação por restrições e em particular sobre o choco. E por aqui me fico neste caso, nesta primeira parte, por isso por aqui me fico nesta primeira parte da aula, a segunda parte já foi gravada e será disponibilizada num vídeo separado.